A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o Gustavo, do canal Alerta Profético. Bem-vindos a mais um vídeo. É possível uma igreja cristã se transformar em uma seita? Quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós vemos que esta possibilidade sempre existiu, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Poderíamos citar vários exemplos. Nós vamos citar aqui 2 exemplos no Antigo Testamento e depois vamos citar mais um exemplo no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós podemos pegar como exemplo o livro dos Juízes. Quando nós abrimos a Bíblia no livro dos Juízes, nós vamos ver ali o que é chamado de esquema dos 4 tempos. E vemos o povo passando por 4 fases diferentes. Vemos o povo passando por um momento de fidelidade a Deus, em um tempo de prosperidade e de bênção sob a liderança de um líder. Após a morte desse líder, começa um tempo de apostasia, um tempo de infidelidade a Deus. E essa infidelidade vai gerar um terceiro momento, que é o momento da ira de Deus sobre o povo, onde o povo então é entregue a seus inimigos. Até que chega o 4º momento, que é o momento do arrependimento. Ao se arrepender, Deus levanta uma nova liderança, um homem fiel a Deus, e volta-se o ciclo de paz, o ciclo de bênção. Esse ciclo ele pode ocorrer nos dias atuais. Igrejas sob a liderança de líderes espirituais e bíblicos podem viver momentos de bênção diante de Deus. Mas quando esse líder morre ou quando esse líder é substituído, e se ele for substituído por um líder que não tem a mesma visão bíblica, a mesma visão espiritual, o povo pode padecer dificuldades e essa igreja pode entrar em dificuldades. Se não houver a mesma visão, o templo, o ciclo de bênção pode mudar tudo, pode se perder. Então entra-se naquele período de infidelidade, de ira de Deus, de pessoas saindo, igrejas se esvaziando, juízo de Deus vindo sobre a infidelidade, até que haja um arrependimento. O problema é que nos dias atuais as pessoas têm muita dificuldade de se arrepender. Adão e Eva, quando pecaram, começaram a argumentar com Deus. E meus irmãos, quem é bom de argumento, normalmente é ruim em arrependimento. Quando não há um arrependimento concreto, um arrependimento sincero, uma igreja pode assumir sim características de seita. E um outro exemplo, para encerrar essa parte do Antigo Testamento, basta ler o livro dos reis de Israel. Nós vamos ver ali reis que foram tementes a Deus, que foram obedientes, e o povo viveu um período de bênção. E reis que foram infiéis a Deus, e o povo sofreu nas mãos dele. Então, na história dos reis de Israel, você vai ver isso constantemente. O resultado de ter uma liderança fiel e o resultado também de ter uma liderança infiel. Quando vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar também este mesmo exemplo ali na igreja da Galácia. Quando abrimos a carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 3, está escrito assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Ou seja, está provado que é possível começar bem, começar no Espírito, começar na palavra, mas terminar mal, entrando na carne, deixando o Espírito, deixando a palavra e se tornando uma seita. E Pedro vai dizer ainda mais em sua carta. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 1, está assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E o verso 2 vai completar dizendo: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Esses falsos mestres, esses mentores das seitas, eles têm muitos seguidores por causa do seu poder de persuasão. Mas quando se fala em seita, precisamos definir o que é uma seita. A palavra seita vem do latim secta. Isso se aplica a um grupo de determinada corrente, que pode ser religiosa, filosófica ou política, e que se destaca da doutrina principal. E toda seita é marcada pela divisão e pelo exclusivismo. A palavra seita também vem da mesma raiz da palavra grega airesis, de onde vem heresia. A palavra airesis, quando passou do latim para o grego, se tornou a palavra secta, ou seja, uma comunidade fechada de cunho radical.
Aí alguns podem até afirmar assim, olha, nós não somos uma seita porque não somos uma comunidade fechada, os nossos cultos são abertos ao público, o público pode participar. E meus irmãos, há uma grande dificuldade de reconhecer uma seita cristã, porque quando se fala em seita, logo se pensa em sociedade secreta, um negócio escondido. Porém, a sociedade secreta é apenas uma das 5 classes de seitas que existem. Quando vamos classificar as seitas, existem, em primeiro lugar, as religiões de mistérios, onde estão as sociedades secretas. Existem também as seitas espíritas, as seitas orientais, as seitas afro-brasileiras e as seitas pseudo-cristãs. E é sobre as seitas pseudo-cristãs que estamos tratando nesse vídeo, pois se trata do cristianismo contaminado. Fora as sociedades secretas, todas as outras classes são abertas ao público. Portanto, a seita ela é fechada doutrinariamente. A sua doutrina é exclusiva, é mística e se aplica aos membros de tal grupo. Surge então a outra pergunta: como identificar uma seita? Para responder essa pergunta, nós vamos usar um modelo matemático de respostas. Nós vamos usar 4 sinais matemáticos. Vamos usar o sinal de adicionar, de soma, vamos usar o sinal de subtração, vamos usar o sinal de multiplicação e vamos usar o sinal de divisão. Em primeiro lugar, o sinal de adição. Ou seja, toda seita vai adicionar coisas que estão além da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não é suficiente para a salvação. Então a seita sempre vai adicionar, vai acrescentar outras coisas que não estão na Bíblia. E esta adição pode vir através de uma revelação sobrenatural ou pode vir de uma interpretação ungida das Escrituras, vinda de seu líder, de seu guru, de seu mentor espiritual. Ou seja, aquela interpretação que ele deu, mesmo que não esteja falando aquilo que o texto está falando, aquela revelação tem um poder sobrenatural, porque ele viu algo que não está escrito, algo que está além da letra. Outra forma de adição também são as experiências transformadas em doutrina. Nós temos alguns exemplos na história. No ano de 1847, a profetisa Ellen White, ela tem uma visão onde ela entra no santuário celestial e ela vê ali a Arca da Aliança e as tábuas da lei, porém ela vê ali na primeira tábua o 4º mandamento que brilhava muito. Então, exatamente o mandamento que trata a respeito da guarda do sábado. Então, através dessa visão, ela desenvolve um sistema doutrinário baseado na guarda do sábado. Ou seja, foi baseado em uma visão espiritual, ou seja, de uma experiência sobrenatural. Então ela pega a sua experiência e transforma a sua experiência em uma doutrina. Em 1830 já havia acontecido algo semelhante. Um homem chamado Joseph Smith, ele também tem uma visão, ele é visitado por um anjo chamado Moroni, e esse anjo entrega algumas placas para ele, e dessas placas e de uma lente especial que ele também recebeu, ele escreve o chamado Livro de Mórmon. E segundo ele, esse livro é o complemento da Bíblia, é a parte da Bíblia que estava faltando. E revelado por um anjo chamado Moroni. Interessante que Paulo vai dizer, até mesmo se nós, ou se um anjo do céu vier trazer um outro evangelho diferente daquele que nós pregamos, que seja anátema. E veja bem aí, um homem recebendo agora algo além da Bíblia, recebendo uma revelação da parte de um anjo, trazendo um complemento extra-bíblico, um complemento além da Bíblia. No ano de 1994 também acontece uma grande experiência sobrenatural ali na cidade de Toronto, chamado a Bênção de Toronto, onde ali naquela igreja do aeroporto de Toronto, as pessoas começaram a ter algumas experiências sobrenaturais. E ali começou-se um movimento chamado cair no Espírito. Então, quando o Espírito Santo vinha, as pessoas caíam. E esse mover do cair do Espírito, ele se aperfeiçoou. Na sequência vem a unção do riso. As pessoas caíam no chão dando gargalhada, dizendo que estavam cheias do Espírito Santo. E essa unção do riso evoluiu para a unção dos 4 seres, onde as pessoas começavam a imitar animais na hora do culto, dizendo estar cheias do Espírito Santo. Então, mais uma vez, experiências sobrenaturais, além da Bíblia, e muitas das vezes que vão contra a Bíblia, sendo transformadas em doutrina. E foi exatamente desse movimento da Bênção de Toronto que isso foi espalhado pelo mundo, e quando chega aqui no Brasil, virou o famoso reteté. Vemos então elementos heréticos adentrando nas igrejas, porque são adições à palavra de Deus. Vamos para o segundo ponto. Então, o primeiro ponto de uma seita, ela vai adicionar.
O segundo ponto para identificar uma seita, ela vai subtrair, ela vai tirar alguma coisa. Então toda seita, ela vai subtrair, ela vai tirar o valor da Bíblia. Outras coisas serão mais importantes do que a Bíblia. Então a Bíblia perde o seu valor. A experiência passa a valer mais do que a palavra. E aqui nós temos as falas de alguns líderes modernos com respeito a este assunto de tirar o valor da Bíblia. Poderíamos colocar o vídeo aqui, mas se colocar podemos ter problema com o YouTube. Então eu vou estar lendo aqui a frase que alguns líderes modernos estão dizendo. Um determinado líder disse o seguinte: antes era a palavra, a pessoa consertava a sua vida pela palavra, através da palavra. Mas agora não. Agora é a revelação, porque a letra perdeu o seu efeito. Veja bem, meus amados, antes a pessoa mudava a vida dela pela Bíblia, agora não, porque a Bíblia perdeu o seu poder, a palavra de Deus perdeu o seu poder. Agora é a revelação que alguém tem, que um líder tem, que uma pessoa tem, o que ela fala é que vale. Veja só o grau, o nível de heresia. Um outro líder disse assim: eu não quero saber se está na palavra, mas sim, se quando eu faço a determinada prática que ele está dizendo aqui, se o Senhor age sobre a minha vida. Ou seja, eu não quero saber se está na Bíblia, eu quero saber se funciona. Então, mais uma vez, eles tirando o valor da Bíblia. Toda seita vai subtrair dos membros o conhecimento bíblico. Porque quando se tira o conhecimento de alguém, essa pessoa se torna uma massa de manobra. Veja bem, mais uma fala de um líder aqui. A nossa destreza não está em conhecimento bíblico. A nossa destreza não está em chegarmos e dizer assim: ah, eu já li a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, tantas vezes por ano. Não, nós não temos essa destreza. Isso aí é perda de tempo, misericórdia. Olha aí, gente. Ler a Bíblia é perda de tempo. Isso é a fala de um líder evangélico. E aí algumas frases de efeito também, que funcionam como um gatilho mental. Algumas frases de efeito das seitas. Não faça teologia, não estude teologia, porque teologia é igual filosofia, que é igual a razão. Não sei que conceito, então, onde que tirou isso, né? Então, ou seja, porque se a pessoa estudar teologia, a pessoa vai aprender Bíblia. E se aprender Bíblia, vai questionar, não vai aceitar as heresias. Então, eles demonizam o estudo bíblico, o estudo teológico, para manter a pessoa na ignorância, fácil de ser manipulada, de ser controlada. Não assista canais do YouTube que abram os seus olhos para os enganos. Não visite outras igrejas, porque só a nossa está certa. Outra coisa que as seitas vão subtrair também, vão tirar das pessoas, é a prática do cristianismo. Veja aqui mais uma frase de um líder moderno. Quem sai do nosso meio não é mais o nosso irmão. É um caído, é um apóstata. Nem o cumprimente mais com a paz do Senhor. Perdão é para os irmãos, é para os membros da nossa igreja. Quem sai não merece perdão. Então, a seita vai tirar dos membros a prática do cristianismo, a prática da comunhão com os outros irmãos, a prática do perdão. Então não se ensina isso, não se ensina sobre a prática do cristianismo, sobre a mudança do seu caráter. Então vai entrar a multiplicação agora, porque toda seita vai multiplicar o legalismo religioso, ou seja, ela vai multiplicar os meios de salvação. A salvação vai estar em cumprir algumas normas, regras, rituais, algumas práticas até mesmo antibíblicas, mas que foi por revelação do líder ou do guru. Aí você deve obedecer sem questionar. Alguns gatilhos mentais. Basta dizer a frase: olha, o Senhor revelou. Que quando diz essa frase, então a pessoa na hora, ela tira toda a resistência e ela obedece sem questionar. Basta dizer essa frase que ativa um gatilho mental para que a pessoa obedeça cegamente, sem pensar. E toda seita também vai dividir.
Exclusivismo denominacional. Somos a única igreja verdadeira, somos a única igreja fiel. As outras igrejas são tradição, são movimento, são feitiçaria. Quem muda de igreja não é mais nosso irmão, não cumprimente, não receba na sua casa, apaga o número dele do seu telefone. E chego a dizer até assim, olha, o Espírito Santo fez uma limpeza no nosso meio. Saíram todos os complicados, uma falta de respeito tremenda. Meus irmãos, eu não gostaria de fazer um vídeo desse, mas eu estou fazendo pelos absurdos que eu estou vendo acontecer aqui na nossa região, algumas pessoas falando isso, aqui e em outros lugares também. Nós precisamos abrir os olhos dos cristãos quanto a esses ensinos heréticos, quanto às pessoas sérias, cristãos verdadeiros, homens de Deus, mulheres de Deus, que nunca deram um mau testemunho. Mas aí quando mudam de igreja, falam assim, não, o Espírito Santo tirou. Aquilo é caído, é apóstata. Que falta de respeito tremenda. E para concluir esse vídeo, irmãos, alguns líderes, alguns pastores, eles não são hereges. Existem pastores que realmente são homens de Deus, são fiéis ao Senhor, mas são vítimas, eles são vítimas de um sistema religioso maldoso, contaminado. Eles são fruto de um ensino equivocado que moldou o comportamento deles por anos. E que faz com que ele acredite em algumas mentiras. Faz ele acreditar que teologia, filosofia é razão. Então, ele é vítima de um sistema que o aprisionou, num sistema que é controlado pela teologia do medo. Onde se você questionar ou se você sair, virá juízo sobre a sua vida. E essa teologia do medo vai levar esse líder a obedecer cegamente ao guru de sua instituição. E o meu conselho é que essas pessoas que estão vivendo assim, precisam buscar o ensino correto. Porque só o conhecimento da verdade pode libertar das garras da religiosidade. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade liberta dos grilhões da religiosidade morta, sem vida, sem compaixão, sem amor. Existem igrejas que pregam sobre a salvação em Cristo, que pregam sobre arrependimento, sobre santificação, batismo, ceia, dons, segunda vinda, etc. Porém, adotaram um ensino herético. E este ensino herético que foi adotado faz com que essas igrejas se aproximem de uma seita. Faz dessas igrejas, iguala essas igrejas a uma seita. Há uma diferença muito grande entre visão cristã e visão herética. Veja bem, a visão cristã ensina a ter comunhão entre as igrejas. Afinal, vamos para o mesmo céu, temos o mesmo Senhor. Já a visão herética diz, não, só a minha igreja é certa. Só a minha igreja é a igreja fiel. Só a minha igreja vive a obra de Deus. As outras vivem qualquer outra coisa. A visão cristã vai mostrar que diferentes liturgias de culto não vão mudar o resultado final, que é salvar aqueles que estão ali e levá-los para o céu. Já a visão herética diz, quem não faz do mesmo modelo nosso é movimento, é tradição e é feitiçaria. E para concluir, vou dar um exemplo aqui prático. Veja bem, na minha visão particular, eu acredito que um adventista, ele vai para o céu, eu não tenho dúvida disso, que se ele é fiel a Jesus, ele será salvo, ele vai para o céu por guardar o sábado. Embora a Bíblia não mande no Novo Testamento guardar sábado, eles escolheram pegar um costume judaico lá do Antigo Testamento para seguir. E está tudo certo. Quem sou eu que não guardo dia nenhum? Criticar eles que estão guardando um. Quem é você que não guarda dia nenhum? Criticar quem está guardando. Aí você diz assim, eu guardo domingo. Mentira, não guarda não. Porque eles guardam mesmo. É jejum, nem escovar o dente escovam. E é estudo, dedicação à palavra. Que dia que você faz isso? Você guarda domingo? Domingo vai almoçar com a família e comer e divertir. Na verdade, nós não guardamos dia nenhum, não. Então, quem somos nós para criticar quem guarda? Então, eu creio que ele, por crer em Jesus e por guardar o sábado, por ser fiel, não tenho dúvida que ele vai para o céu. Mas se você perguntar para ele assim, e você acredita que eu, por não guardar o sábado, vou para o céu? Ele vai dizer assim, não, se você não guarda o sábado, você vai para o inferno. Então isso já é uma visão herética, não é mais uma visão cristã. Estão entendendo? Então só uma breve comparação para entendermos bem.
Mas o assunto é preocupante. Então, é momento final, é momento de estarmos atentos para que não possamos cair nesse engano das trevas de começar no Espírito e terminar na carne, de começar como igreja e terminar como uma seita. Fique atento. Se você vive em uma seita, se a sua igreja virou uma seita, se deixou os princípios bíblicos, está vivendo dessa forma, parecido com a seita, é hora de se voltar para a palavra, é hora de fazer uma reflexão e voltar para os princípios bíblicos, cumprir a palavra, pois é essa palavra sendo cumprida cada dia que vai nos levar para o céu. Que o Senhor nos abençoe. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos ao final do vídeo, peço que você deixe seu apoio agora, deixando seu joinha, seu like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito e ativando o sininho de notificação para que você possa ser avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.